Olá, bem-vindos à nossa aula. Na realidade, nesse momento, nós vamos fazer uma revisão de ordens e classes. Nessa revisão, nós vamos, então, estar realizando exercícios com números com mais de 3 algarismos. Nós vamos, então, rever o nosso sistema de numeração decimal e vamos fazer decomposição, composição, observa a ordem dos algarismos em um determinado número, seu valor e por aí vai. Vamos então à aula. Bom, como eu falei, revisão. Nós vamos começar então pelos símbolos do nosso sistema de numeração. Preste atenção. O nosso sistema de numeração ele é composto por 10 símbolos. Com esses 10 símbolos, nós conseguimos escrever qualquer quantidade, seja ela quem for. Nós conseguimos escrever. Veja só quem são eles. São o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Totalizando, temos então aqui 10 símbolos. Como eu falei, com ele nós vamos conseguir escrever qualquer quantidade. Então, nós vamos então aqui agora para o quadro de ordens. Observem que a gente conta as ordens da direita para a esquerda. Aqui eu tenho a primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena e a quarta ordem, unidade de milhar. Unidade de milhar é um agrupamento de 1000 unidades. Veja só, vamos então em frente. Eu tenho aqui os números que eu vou passar para esse quadro de valores. 1531. E aqui eu tenho outro número, 2430. Veja só, quando eu passo ele para o quadro de valores, cada algarismo ocupa uma determinada ordem. Por exemplo, o número 1, ele ocupou a ordem das unidades, primeira ordem. O 3 ocupou a ordem das dezenas, segunda ordem. O 5 ocupou a ordem das centenas, terceira ordem. E o 1 ocupou a ordem esse 1 aqui ocupou a ordem das unidades de milhar, que é a quarta ordem. Então, nesse número eu tenho uma unidade, 3 dezenas, 5 centenas e uma unidade de milhar. Outro exemplo. Eu tenho aqui o número 2430. Veja só. Coloquei no quadro de valores. Cada algarismo ocupou a sua ordem. No número 2430, eu tenho o 0 na ordem das unidades, o 3 ocupou novamente a ordem das dezenas. Na ordem das centenas, eu tenho o número 4, eu tenho o algarismo 4. E na unidade de milhar, eu tenho o 2, duas unidades de milhar. Cada unidade de milhar é 1000. Como é que eu faço para saber ler esse número? Vocês observam que o número aqui ele não tem pontuação, ele não tem nada marcando o grupo dos milhares, que é a classe dos milhares, das outras unidades. E como é que eu faço isso, essa separação? Vocês observam que dentro desse quadro de valores eu já fiz isso, olha. Eu coloquei essas linhas em vermelho, indicando aqui o primeiro agrupamento. Vamos tentar entender. Como é que eu faço então isso? Eu conto aqui, olha, 1, 2, 3 e separo dessa daqui. Ou seja, eu fiz a mesma coisa aqui, olha. Separei. Até aqui eu coloquei as linhas de vermelho. Já para cá, deixei preta. Ou seja, eu faço essa separação das classes, que nós podemos chamar de grupos no momento. O grupo das unidades simples do grupo dos milhares. Bom, então a partir daí como é que eu faço? Eu vou então fazer a leitura desses números. Olha só aí. Aqui embaixo eu fiz a separação mais que dá de entender melhor. Olha só. Aí. Separei o grupinho aqui. Contei 1, 2, 3 e fiz a separação. Olha aí. Ó. Então esse daqui que ficou sozinho, como ele caiu direto na classe dos milhares, eu digo 1, olha aqui, ó, 1, e falo logo a classe dele, 1000. Depois eu falo o restante aqui, 531.
Pronto. Fiz a leitura, escrevi e li o número. Primeiro eu separo, depois eu leio, depois eu escrevo. Veja só. Primeiro separei 3 ordens, da quarta ordem, olha só. Ficou então o 2 na unidade de milhar. Agora eu vou ler. Como é que eu leio? 2, o quê? 1430. Pronto. Agora eu vou escrever. 2430. Pronto. Ainda utilizando os mesmos números, nós vamos fazer aqui uma decomposição. Veja só. Eu tenho o número 1531. Veja só. Aqui a minha pergunta seria: quantas unidades de milhar tem o número 1000? Tem uma unidade de milhar. Olha só. Porque só esse daqui que vale 1000. Bom, quantas centenas? 15 centenas. Eu tenho 153 dezenas então. Quero saber quantas unidades eu tenho. Seleciono o número completo. Olha só. Eu tenho 1531 unidades. Faço a mesma coisa para o número 2430. Vamos ver como é que eu faço. Quantas unidades de milhar eu tenho? Só tenho essa. Então são 2 unidades de milhar. Quantas centenas eu tenho? Seleciono a unidade de milhar e a centena. Juntando as duas, nas duas eu tenho 24. Olha aí, apareceu o número 24. Agora, para me saber quantas dezenas, junto a unidade de milhar com a centena e com a dezena. Que eu quero saber quantas dezenas. Então, eu vou até na dezena, olha só aí. Apareceu o número 243 selecionado. Então, eu tenho 243 dezenas. Eu quero saber agora quantas unidades eu tenho todo, qual o valor total do número. Seleciono tudo. Aí eu vou ler. 2430. Pronto, essa é uma forma de decomposição. Vamos então para frente. Nesse caso aqui agora, nós vamos fazer um outro tipo aqui de decomposição, tá? Qualquer coisa, quando você estiver realizando as atividades, você pode voltar ao vídeo e ver como é que eu estou fazendo para então fazer essa decomposição, porque isso vai cair lá na atividade. Olha só, olha. Quadro de valores, 1251. Bom, nesse número aqui, eu quero saber quantas unidades eu tenho. Já apareceu aí uma unidade, eu peguei e joguei lá, o número 1, que representa as unidades. Quantas dezenas? Vou clicar bem aqui na da dezena. Olha lá, tenho 5 dezenas. Eu agora vou na sequência da ordem. Primeira ordem, segunda ordem. Terceira ordem lá, vocês observam que tem o 2. Esse 2 corresponde a quantas centenas? 2 centenas. Continuo. Vou agora para a ordem das unidades de milhar. Quantas unidades de milhar eu tenho? Olha só, vai aparecer lá. Então, eu tenho uma unidade de milhar. Eu indo agora para esse número, eu tenho aqui, ó. Esse primeiro aqui corresponde a uma unidade. O 5 está na ordem das dezenas e corresponde a 5 dezenas. O 2 está na ordem das centenas e corresponde a 2 centenas. E o 1, esse primeiro 1 já está na quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar, e corresponde a uma unidade de milhar. Bom, vamos então para frente. Nós vamos agora, de outra forma, fazer a decomposição. A questão de decomposição é como se eu estivesse desmontando o número, no caso. Então, vamos fazer essa outra forma de decomposição aqui. Eu estou fazendo dessa forma aqui para que qualquer dúvida que você tenha lá, opa, eu vi isso lá no vídeo, então eu vou voltar lá e eu vou tentar entender como foi que o professor fez. Olha só. Nesse número 1251, como vocês sabem, vocês já viram, eu tenho
ele é composto, ou seja, ele é composto por uma unidade de milhar, olha só lá, eu anotei, mais duas centenas, olha aqui, ó, e aqui onde é que tá, ó. Esse daqui é o que? Mais 5 dezenas, mais quem? Uma unidade. Pronto. Agora eu vou fazer de outra forma aqui, preste atenção. O número 1251, ele é composto por uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar corresponde a 1000, mais duas centenas, que tem o valor de mais 200, mais 5 dezenas, que é o que? Mais 50, mais uma unidade, que é mais 1. Pronto. Olha, 3 formas de decomposição que eu mostrei aí para vocês. Qualquer uma delas que cair lá, vocês já sabem como fazer. Vamos então para frente. Agora, nós vamos para a composição, ou seja, o número nesse momento aqui ele está desmontado. Eu tenho um número que é composto por 2 unidades de milhar, 3 centenas, 4 dezenas e 2 unidades. Como eu faço então para descobrir que número é esse? Eu tenho 2 unidades de milhar, 3 centenas, 4 dezenas e 2 unidades. Simples. Eu pego 2, pego 3, pego 4 e pego outro 2. E junto todos eles. Ah, como assim? Vamos então. O primeiro, o 2 das unidades de milhar, como vocês viram, eu peguei ele de lá e coloquei aqui, ali no... Coloquei ele aqui, ó. Primeiro eu peguei ele e coloquei aqui. Depois eu peguei o 3 e, ó, coloquei aqui. Depois eu peguei o 4, que é 4 dezenas, e coloquei aqui. E depois, seguindo, eu peguei o 2, que é 2 unidades, e coloquei no lugar dela. Peguei cada um, coloquei um na frente do outro. Primeiro as unidades de milhar, depois as centenas, depois as dezenas e depois as unidades. De outra forma, ou seja, eu tenho aqui então um número composto por 4 algarismos que eu agora compus. Ou seja, eu montei novamente esse número. Ok? Bom, até que foi revisão. Nós vamos então agora passar para o próximo assunto, que também vai cair no exercício. Tá? Olha aí ainda no quadro de valores, como ele fica no quadro de valores. Tá? Ao longo de toda essa revisão, o quadro de valores foi nos acompanhando para nos orientar, mostrando a ordem que cada algarismo ocupa um determinado número. No assunto, como vocês veem, nós vamos falar de linhas fechadas, linhas abertas, dar um exemplozinho simples, e depois linhas retas e linhas curvas. Linhas fechadas, primeiro. O que é uma linha fechada? Veja só esse exemplo aqui. Você observa que esse desenho, ele foi contornado e não foi deixado nenhuma abertura, ou seja, fechou completamente. Ou seja, aí nós temos um exemplo de linha fechada. Pronto. Simples. Exemplo de linha aberta. Olha só aí, ó. O mesmo desenho, só que agora o desenho foi desconectado. Ele não está fechando completamente. Ele tem, então, a gente traçou a linha, mas deixou uma abertura. Não, vamos dizer assim, não emendou as pontas para fechar completamente. Então, isso daí é um exemplo de linha aberta. Vamos, então, para linhas retas. Ó, a linha reta, normalmente, para você ter uma linha reta, você tem que utilizar a régua. Utilizando a régua, você vai traçar uma linha reta do tamanho da régua ou do tamanho que você quiser. Então, isso daí é uma linha reta. Por que é chamada de linha reta? Porque você observa que ela não tem nenhuma curva. Você observa que ela é perfeita, no caso. E linha curva? Olha aí a diferença. A linha curva já não dá para traçar com uma régua, porque no caso ela é curva. Ela faz voltas, ok? Pronto. Então esse é o nosso assunto. Vá nas atividades, responda direitinho